cantar cantigas na sala de estar, que eu prometo ser pra sempre seu. Porto seguro, eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Boa tarde, meus queridos. Olha nós aqui de novo com a nossa aula de gramática de português. Nós, segunda-feira, demos o quê? O grau do substantivo. E hoje, gente, nós vamos dar o artigo. Antes de a gente começar com a aula de artigo, a tia quer falar com vocês que sexta-feira, amanhã, nós vamos ter o quê? Umas brincadeiras, enigmas, desafios do Dia da Criança, né? Nós não estamos na escola, nós não temos festa, mas nós vamos nos encontrar, né? Numa live, conversar, brincar, trocar conversa fora. Não é isso? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos dar artigo. Vamos relembrar, né, gente? Porque nós já demos os artigos. O que é o artigo, gente? Artigo é o quê? É a palavra variável que acompanha e determina o substantivo de modo preciso ou vago. E aí, a gente sabe que o artigo ele tem duas classificações. O artigo, quando ele é definido, ele determina um ser ou um objeto de modo preciso. Quando eu falo um ser, o menino, a criança, um objeto, a mesa, o lápis. Então, eu determino de uma forma precisa, tá? Aquele objeto ou aquele ser. Então, os artigos definidos, é aquele que define, né? Eu tenho o, as, ó, deixa eu botar aqui, desculpa, deixa eu botar aqui que a aula é assim, ó, o, a e o plural, os, as. Este é o soldado de quem falei. Então, ele está determinando um ser. Quando eu falo para mim, pegue o lápis para mim. Então, o é o quê? Um objeto, mas eu estou falando de forma precisa. E quando ele é indefinido? Gente, ele é indefinido quando ele caracteriza uma imprecisão. Uma pessoa ou um objeto, ele determina o substantivo de um modo vago. Quando eu falo o menino, estou falando que é o menino, agora eu falo um menino, né? Um menino que eu não sei qual é um menino. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma e o plural, uns, uma. Vi umas formigas, eu não vi a formiga, eu vi umas formigas, né? Então, ele caracteriza o substantivo, que é formiga, tá? De um modo vago. Então, eu vi umas formigas. Nós também temos a flexão dos artigos. Os artigos, eles podem ser flexionados em gênero, quando ele é masculino ou feminino, e número, quando ele é singular ou plural. Quando ele é gênero, o e um, e feminino, a e uma. E quando ele número, singular, o, a, uma. E quando ele é no plural, os, as, uns, umas. Gente, o artigo definido também, quando que eu emprego o artigo definido? Gente, a gente entrega o artigo definido em nomes próprios, né? O Davi, tá? Ou de conhecidos, a Carla. Eu também posso, antes de alguns nomes próprios geográfico, a Bahia, os Estados Unidos. Agora, eu nunca uso o artigo definido antes de pronome de tratamento iniciado por pronomes possessivos. Por exemplo, Vossa Majestade, Vossa Santidade.
Eu não uso o artigo. Também não uso o artigo antes da palavra casa. Sabe por quê? Porque casa significa moradia. Exemplo, nós não fomos à casa, nós fomos para casa. Então, eu não uso o artigo antes da palavra casa, de eu ir a algum lugar. Quando que eu emprego o artigo indefinido? Eu emprego para dar ênfase a um substantivo, por exemplo, uma mesa, né? Eu também para indicar a aproximação de um numeral, por exemplo, esperei umas 5 horas para apanhar o ônibus. E aí a gente usa os artigos definidos e indefinidos nesses casos. Isso é fácil, é só uma revisãozinha do artigo, tá? Para a gente não esquecer quais são os artigos e vocês têm que ter na mente, não pode esquecer nunca mais quais são os artigos definidos e indefinidos, tá? E que ele se flexiona pelo gênero e pelo número, o gênero masculino e feminino e pelo singular e pelo plural. Tia passou uma folhinha de exercícios, tá? Para vocês fazerem, ó. Beijo, bom final de semana, até terça na nossa aula, porque segunda é feriado, Dia das Crianças. E nos encontremos amanhã na nossa festa do Dia da Criança, nossa festa online. Beijos, quinto ano. Tchau!